Fala aí, galera, mais um dia, canal Conhecimento e Libertação tá no ar, mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês aqui o assunto sobre quando o Messias vai no templo, né? E a passagem basicamente é: Jesus purifica o templo. Então o que que é? Na época lá, o pessoal estava fazendo comércio, né, dentro do templo em si, né? Eu vou ler a passagem que está em João, ela é mais completa, certo? E as outras tem Mateus, Marcos e Lucas, mas essa de João ela é mais completinha em si, entendeu? Então vamos lá. E estava próximo à Páscoa dos judeus, e o Messias subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Vou dar uma pausinha aqui para me explicar para vocês. Vocês sabem por que o pessoal vendia esses animais no templo de oração na época do Messias? O porquê que é? Eles tinham como tradição, né, lá da época de Moisés, de Êxodo, que era o quê? Era você levar um animal, né, para sacrificar pelos seus erros e os seus pecados, né? Então, quanto maior o pecado, maior o animal que você tinha que sacrificar. É por isso que tinha boi, ovelha e pombos, né? E o pessoal que vinha de longe, para não trazer esses animais, né, na longa viagem, que era de a pé, não existia caminhonete, caminhão, essas paradas não, era de pé, né? E aí tinha o pessoal que fazia o comércio desses animais dentro do templo, entendeu? Tipo assim, você vinha de longe, não conseguia trazer seu animal para sacrificar, né? Aí lá você chegava, comprava o seu animal, levava lá e sacrificava. Esse que é aí que nasceu, né, esse comércio. Então o que acontece? Lá dentro, para você vender, se tornar um cambista, né, um cambiador, um que faz trocas, né, você tinha que pagar uma taxa por sinédrio para ter. Gente, é a mesma coisa de ter um comércio hoje na cidade, né? Ou num shopping, por exemplo, vamos citar um exemplo, um shopping. Você quer abrir uma loja num shopping. Você aluga aquela loja e paga uma taxa para que é o aluguel, né? Pro dono do shopping, para rede, para o fundo, tanto faz, certo? Então é assim, o pessoal montava as bancas, né, de venda, pagava uma taxa por sinédrio, né? Para quê? Para ter o comércio ali vendendo o seu produto, né? Que eram os bois, as ovelhas e os pombos. E aí o que acontece? O povo acaba que fez, né, ali do templo de oração, né, o lugar de se invocar o nome do Pai, de se chamar o nome do Pai, de basicamente comércio. Aquilo já deixa de ser uma coisa espiritual e vira comércio em si, né? Esse é os cambistas que tinha lá na época, né? Que o Messias foi expulsar, né? Aí vamos lá, no 15. E tendo feito um azorrague de cordéis, ou vamos dizer assim, um chicote, né? Lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Então o que ele fez? Indignado com aquele círculo, né, com aquelas ações ali, ele foi lá e meteu o pé em todo mundo e foi para vazar, né? E disse aos que vendiam pombos:
Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Certo? Aí no 17 fala assim: e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Isso aqui está escrito no livro de Salmo 69, versículo 9, né? Eu até anotei aqui, né? Então, o que acontece? Eu vou parar por aqui, porque daqui para frente já é outra conversa, né? Então, o que acontece? O povo estava fazendo o templo, né? Lugar de comercializar, né? Os animais, igual eu falei. E o que isso tem a ver com hoje em dia, né? Lá, a prática e a ação era para quê? Era para você comprava para dar em troca de um pecado seu, né? Você comprava o boi ou ovelha em troca de um pecado, igual eu expliquei aqui. Hoje em dia, pessoal, não é diferente, né? Os templos, que era o lugar que deveria ser chamado templos de oração, que é o lugar de você ir, né? Orar, louvar e explicar, né? A palavra, dar ensinamentos sobre a palavra. O pessoal transformou isso aí hoje, os templos de hoje em dia, basicamente a mesma coisa, certo? É a mesma coisa. Hoje o fluxo, né, de dinheiro e de recursos que essas religiões captam e movimentam é muito, muito grande mesmo, né? Então, qual que é o porquê que acontece isso? Lá se permitiu que o pessoal vendesse e pagasse um pouco pro templo, né? Para as sinagogas, né? E o pessoal dos fariseus, saduceus, essa pessoa vivia numa classe financeira muito acima da média dos judeus, né? Que eram pobres. Hoje em dia, rapaziada, as religiões captam muito recurso e o pessoal da cúpula que administra esse dinheiro vive numa situação financeira muito, mas muito acima da média do povo da igreja, né? O templo, né, a construção em si, né, lá no livro não sei se é alguma das cartas de Paulo fala assim: Deus não habita em templo construído por mãos de homens, mas a construção em si, né, a igreja, que tem a passagem bíblica que fala assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Essa parábola aí, essa coisa que o Messias fala sobre a sinagoga, né? Sobre as igrejas. O que acontece? Não é a igreja, o templo que faz mal, porque o templo foi desenvolvido para oração e santificação, né? E explicação da palavra. Tanto é que o Messias pregava em alguma sinagoga também, né? Só que a parada que administra esses templos, que são a religião, né? Tanto faz X, Y ou Z, tanto faz. Esse é o verdadeiro câncer. Esse é o verdadeiro mal, né? Que prejudica os cristãos em si, né? Mas tem que ter, né? Religião para administrar. Capta o seu recurso, transforma aquilo em vamos dizer assim, em luxo, né? Para as pessoas que administram esse recurso. É a mesma coisa, né? Igual eu falei para você antes, eles usavam os animais, né, para fazer vendas dentro das igrejas. Hoje o que eles usam? A maioria das igrejas usa os votinhos, né? Você que está precisando faz um compromisso com Deus. Você tem um carro novo, faz um compromisso com Deus para Deus te curar. Faz um compromisso com Deus para isso, para aquilo outro, para parente, não sei o que.
E é aquele votinho, né? Onde você põe a grana lá dentro e você escreve por trás. Tô falando experiência minha. Já fiz isso demais, galera. Demais, mas demais mesmo, né? Consegui, alcancei muitas coisas, alcancei. Mas foi por causa do voto? Não foi por causa do voto, né? Foi o acreditar. E hoje eu descubro isso, né? Que isso é errado, né? Que a mesma coisa que o pessoal, os fariseus da época, ela fazia, né? Vendendo os animais, né? Fazendo moeda de câmbio ali, aquela venda, né? Bem dizer, um shopping ali, né? É a mesma coisa que o pessoal faz hoje. Hoje eu tenho na minha consciência, no meu coração, né? Que é errado, não faço mais, né? Hoje, no templo que eu congrego, eu ajudo financeiramente, mas não faço voto, essas coisas assim não, sabe? Precisa de alguma coisa, uma energia, pagar uma energia, essas coisas assim, a gente está à disposição para ajudar, né? Eu faço de bom coração, mas voto, hoje eu não faço mais não, só se for uma coisa que Deus, né, tocar em mim para me fazer de novo, mas eu não faço não. Então é isso aí, galera, esse é o Jesus Purifica o Templo, né? O que era antes e o que é hoje, né? É isso aí. Até o próximo vídeo.